Aleluia, graça e paz, amada igreja. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus ao nosso culto de ceia, como o irmão Júnior acabou de falar. E culto também, hoje é domingo de coelhinho, é isso hoje? Domingo de coelho, é? É domingo de Páscoa, amém? Mas é um coelho, gente, que a gente celebra. Um coelho morreu na cruz por nós. Ok. Não teve chocolate numa cruz, teve o sangue e a vida de Jesus Cristo sendo entregue lá por nós. Amém? Ele deu a vida, ele não foi capturado e morto, ele se entregou. A Bíblia diz que ele se entregou, ele sabia que estavam vindo prendê-lo e ele lá mesmo ficou. Amém? Algumas pessoas podem perguntar, pastor, por que em outros momentos Jesus fugiu? Porque não era chegada a hora. Amém? Só por isso. Mas quando era chegada a hora, ele até colou a orelha do soldado de novo, só para poder, não ter nenhuma dúvida. Amados, nós temos uma semana bem extraordinária. Na quarta-feira nós temos o culto de milagres aqui na nossa campanha, que tem sido uma bênção. Semana após semana, quarta-feira após quarta-feira, muitos testemunhos. E a partir da quinta, como o irmão Júnior comunicou, você fique atento, as células serão remanejadas, não haverá célula nem quinta, nem sexta. Nós estaremos aqui trazendo treinamento. Você que quer estudar melhor a Bíblia, um treinamento sobre o estudo da Bíblia, sobre como ler a Bíblia, sabe? É para a igreja toda, viu? Quinta à noite, sexta à noite, sábado, nós vamos compartilhar a programação do sábado com vocês. E domingo, eles estarão com a gente aqui somando, né? O pessoal da Jocum. Um deles é o Lucas, que congregou com a gente, que é minha ovelha ainda. E os outros são diversas partes do Brasil. Eles estão hoje em Davinópolis. Amanhã estarão indo na Sailândia. Esses 3 dias estarão em Sailândia. Quinta-feira chegam em Imperatriz novamente e vêm para Adonai. Então não perca essa oportunidade. As igrejas por onde eles têm passado têm sido abençoadas de forma grandiosa. Nós temos escutado os testemunhos. E depois da Adonai eles vão seguir caminhada e depois vão embora. Então não perca essa oportunidade. Amém? Quinta, sexta, sábado e domingo para toda a igreja aqui. As células foram remanejadas para que a igreja seja abençoada. Não paga nada, Jesus já pagou na cruz. Aleluia. Coloca o vídeo do Lucas para mim, por favor. Tem um videozinho dele reforçando o convite aí. Oi pessoal, graças e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas. Oi pessoal, graças e paz. A imagem também. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas e sou missionário do tempo integral da Jucum, do estado do Pará. Oi pessoal, graças e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas e sou missionário do tempo integral da Jucum, do estado do Paraná. É Santa Helena, Nova Aliança, Adonai. Nessa quinta-feira vamos estar aí, eu mais 7 missionários, e creio que vai ser um tempo de muito aprendizado, da gente viver o Aleluia. evangelismo na prática, de estarmos aí no bairro Bacuri e nas redondezas, evangelizando e falando do amor de Jesus. Pessoal, esteja orando com a nossa equipe e o que Deus vai fazer durante esse tempo com todos nós juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês, logo logo estamos aí. Amém, glória a Deus. Então, venha receber. Nós vamos fazer treinamento de evangelismo, vamos fazer evangelismo prático aqui no bairro. Então vai ser a programação e domingo tem Café com Cristo novamente, às 19 horas, não, às 7 horas, lá na Praça da Integração. Amém? Glória a Deus. Vi as fotos, os vídeos de hoje, não pude estar. Nós tivemos uma semana maravilhosa em um congresso em Trindade e chegamos e teve um pessoal aqui da Adonai que foi bastante avivado naquele lugar. Amém? Tem mais um vídeo. Passa o vídeo sobre a Páscoa, por favor. Sobre o nosso Jesus. Preste atenção nesse vídeo.
Aleluia. Amados, só tem um lugar em que Jesus não está, na sepultura. Ele ressuscitou, amém? É o único lugar que você não vai encontrá-lo, porque a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde lidar com ele. A morte foi vencida. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, ele vive, amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é porque ele vive. Não é interrogação, é exclamação, amém? Porque ele vive. Isso aqui que eu estou usando é um talit ou talite, como alguns chamam. É um presente que eu ganhei de Israel, veio de Israel. É um acessório judaico e ele é usado pelos judeus em ocasiões especiais. Eu não sou judeu, na verdade a minha parentela é indígena. São iguaizinhos deles, né? Tudo tem um cabelo liso. Mas eu não estou usando como um judeu, né? Apenas como uma lembrança, como um acessório. E o talit faz com que eles, quando usam, comuniquem aos outros que eles estão separados. Eles estão em um tempo de consagração ao Senhor, eles estão separados do mundo, estão vivendo um processo de santificação. E tem a descrição, alguns textos que está aqui, que é basicamente a lembrança deles do que Deus fez por eles. Assim, eles jamais se esquecem e o tempo todo estão lembrando de quem é Deus, o que Deus fez por aquela nação e como Deus ama e abençoou a vida deles, né? E hoje eu estou usando porque esse é um culto de lembrança, é um culto de honra a Deus. O culto de ceia é um culto de trazer à memória o Senhor, e eu estou usando esse talit como para trazer à memória tudo aquilo que Deus fez por nós. Amém? Glória a Deus. Meus amados, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, verso 58, o pessoal da mídia vai me ajudando aí. 1 Coríntios 15, 58. A Bíblia diz, e essa é uma das perguntas mais intrigantes da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 58. Irmãos, de todas as perguntas que você pode fazer, que você pode ouvir, vamos ler do 55 para a gente entender esse texto. Põe do 55. Olha só. Onde está a morte, a sua? Onde está a morte, o seu? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será. Volte os versos 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, ou em outras traduções, inferno, o teu agrilhão? Amados, por muito tempo na história, a morte olhava para nós e dizia: onde está, ó vida, a tua vitória? Porque não era possível vencer a morte, porque aquele ali era o ponto final de uma vida. Quando casamos, qual é a frase ministrada pelo pastor, padre, figura ecumênica que esteja lá? Até que a morte os separe, né? Parte dos nossos ditados é baseado na morte. Um pai, quando vai corrigir um filho, diz: meu filho, tu presta atenção no que eu estou te falando, um dia eu vou morrer. Nós estávamos sempre nos baseando no dia da nossa morte. Mas existe um que, quando foram procurá-lo morto, ele estava vivo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso, nós vamos ganhar tempo.
verso 3. A partir do verso 3. E esse é um dos textos que mais trazem alegria para o nosso coração. Na verdade, irmãos, vamos ler do 1, por favor, coloquem do 1. No primeiro dia da semana, que dia é esse, gente? Domingo, amém? De manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Presta atenção. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Sabe qual é o único lugar que o Senhor Jesus não está? Na sepultura. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Diga comigo, de repente. Aleluia. 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Diga comigo, ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia. Amada igreja, é esse Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que poderia ter tido um capítulo final na morte, mas não teve. E por causa desse capítulo especial que ele viveu, a morte foi questionada. A morte foi questionada. Chegaram a ela e disseram: onde está a morte, a tua? Porque para desespero da morte, bastava que Jesus desse uma palavra. João capítulo 11, verso 25, a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amados, como pastor, faço muitos cultos fúnebres, mas eu já pude perceber, existe um clima diferente no velório do ímpio e no velório de um cristão. Sabia? O velório do ímpio é um peso. Para onde foi? Oh meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? O velório do cristão não é que é alegre, tem choro como todos os outros, porque está perdendo alguém, mas no final existe aquele descansou no Senhor. Eu visitei uma pastora no hospital semana passada, orei por ela na noite. Na manhã do dia seguinte o Senhor recolheu ela. Meus irmãos, mas é diferente. Uma pessoa que serviu a Cristo a vida inteira, que serviu no seu ministério, ela não morreu, ela foi recolhida pelo Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor tem prazer em recolher os seus justos. A morte do cristão é vista como a cobrança de um empréstimo. Como assim, pastor? Deus nos emprestou por algum tempo para esse mundo, mas chega a hora que Ele nos quer mais perto dEle, que Ele nos manda chamar. Então até na morte do cristão é diferente do que na morte do ímpio. Nós precisamos entender, irmãos, que nós morremos para este mundo, a nossa matéria morre, mas nós vivemos eternamente para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele foi preparar. No casamento judaico, Madriana vai casar, né, Madriana? Esse final de semana. No casamento judaico, quando o noivo ia acompanhado do representante da noiva, e ele chegava lá e oferecia um presente, algumas especiarias, ele ia então até a noiva, e chegava lá e dizia: olha, te prepara. Ele ainda não veio buscar ela, mas ele ia uma primeira vez até a noiva, e dizia: fica aqui, que eu vou preparar lugar para nós. E quando eu voltar, eu vou te levar para esse lugar que eu estou indo preparar. Então a noiva ficava cheia de expectativa,
O noivo saía e ia preparar o lugar. Irmãos, é por isso que a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe. Você tem que ir preparar um lugar, viu? Não vai preparar um lugar. Então a Bíblia diz que o noivo ia, preparava o lugar e vinha e dava a mão para a noiva e dizia: pronto, o lugar está preparado, vem comigo, minha noiva. Aí Jesus, em João capítulo 6, ele disse: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu estou indo preparar lugar. O casamento, irmãos, o Senhor foi preparar lugar para nós. Ele não está morto, ele apenas foi preparar lugar. E todo noivo que ia preparar o lugar, ele voltava para buscar a sua noiva. O nosso Senhor foi preparar lugar, mas ele vai voltar para buscar a sua noiva. Nós passamos uma semana ouvindo sobre a volta de Jesus naquele congresso. Hoje de manhã fui buscar meus filhos, o pastor ministrando sobre a volta de Jesus. Irmãos, nós não podemos fugir mais desse assunto. Se Cristo vive em mim e em você, nós precisamos entender que o Senhor tem urgência na obra dele. Então, porque ele vive, nós temos vitória sobre a morte. Diga amém. Porque ele vive, nós temos vitória sobre a morte. Até a morte de um cristão é diferente do que a morte de um ímpio. Imagina um velório de um cristão e a pessoa dizendo: ele venceu. Aí o povo: oxente, morreu e estão dizendo que ele venceu. É porque é como se o morto pudesse dizer: ele não está aqui. Está só o corpo. Ele não está aqui. Porque, irmãos, nós vivemos eternamente com o Senhor, amém? Então quem serve a Deus, porque ele vive, nós vencemos até a morte. Então nós podemos perguntar: ó morte, onde está a tua vitória? Porque mesmo quando o nosso corpo for entregue a esse plano terreno, irmãos, o nosso espírito será entregue nas mãos de Deus, e com ele nós estaremos eternamente para selar essa aliança, amém? No livro de Romanos capítulo 8, verso 34, Romanos 8, 34, abra sua Bíblia, por favor. A Bíblia diz, eu acho tão convidativo esse texto bíblico: quem atentará ou quem trará alguma acusação, verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Queridos, eu não sei se a igreja sabe, mas a aliança mais forte de todos os tempos é a aliança selada com sangue. O que nos faz tão humanos, irmãos, é o sangue. A vida do homem é o sangue. Eu acho tão incrível doar sangue, sabia? Se você não for doador, seja, viu? Para mim é uma das coisas mais lindas que tem. Eu acho que uma pessoa, quando vai doar sangue, devia ser recepcionada igual na Fórmula 1, que eles estouram aquele negócio a todo lado. Porque ali sim a cara fez uma coisa extraordinária. Irmãos, doar sangue é doar vida. Não sei se você é daqueles que tem agonia com sangue, né? A primeira vez que eu doava sangue eu não olhava, né? Porque eu dava um passamento lá. Aí a mulher diz: ô meu filho, o que tu tem? Eu digo: eu quero um misto. Irmão, a gente fica fraco, mas depois que come aquele misto ungido deles lá, né? Aí o negócio melhora. Aí eu digo: eu tô meio fraco, não tem 2 hoje não, assim, 2. Mas é o sangue que dá, a vida que tem em nós é o sangue. A aliança selada com sangue é uma aliança selada com uma vida. Eu não sei se você sabe, mas até hoje nas obras de magia negra é feito o derramamento de sangue. Porque é o preço mais caro que alguém pode pagar. Pastor, eu fiquei sabendo que um homem doou uma Lamborghini para... Não, isso não é um preço caro. O preço caro é o sangue. Porque é aquilo que Deus tem de mais precioso colocou em nós. Então no Velho Testamento, quando Moisés sobe o monte, quando é feita uma aliança, parte do sangue é derramado sobre o altar,
e outro é derramado sobre o povo israelita. E ali estava celebrando uma aliança de Deus com o povo. E naquilo Deus estava prometendo que nunca mais aquilo que Deus prometeu iria acontecer. Ele ia ser fiel à sua palavra. A verdade, irmãos, é que quando um pecado acontecia, alguém oferecia um ser vivo como oferta. Por exemplo, você roubou uma galinha na Semana Santa. Aí você matava um casal de pombinhas e oferecia como sacrifício. Você roubou uma coisa mais cara, um iPhone. Aí você já matava um animal maiorzinho. Pastor, por que não matava uma pessoa? Porque tinha pecado, gente. O animal é porque eles são inocentes, eles não têm pecado. Inocente entre aspas, porque tem uma galinha lá que elas não são nada de inocente. Elas saem lá do mato para fazer cocô em cima das coisas lá dentro da casa. Enfim, mas vamos lá. Gente, tem um bicho que eu não sei não. Tem um bode aí que não tem nada de inocente. Enfim. Então, um animal que não tinha pecado era oferecido como aliança. Mas, irmãos, o homem chegou a um nível de depravação. O homem chegou a um nível de morte espiritual, que não existia mais nenhum tipo de animal suficiente para ser sacrificado por ele. Nenhum tipo de sangue mais era suficiente para ser sacrificado em nosso lugar. Então a Bíblia diz no livro de Romanos, pode colocar de volta. Às vezes, irmãos, nós pecamos por não conhecer as Escrituras, por não entender o contexto. Presta atenção nesse texto novamente. Romanos 8:33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem fará alguma acusação? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha a continuação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, preste atenção, de que nem morte nem vida, nem anjo nem demônio, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, porque Jesus Cristo vive, Ele intercede por nós. Você tem um intercessor junto ao Pai. Sabe o que é isso? Quando você está merecendo um ataque, quando você está naqueles dias difíceis, aí vai vir sobre você, aí Jesus diz, não, é da minha célula, deixa, aquele ali eu conheço, é da minha célula, é ovelhinha minha. Mas está igual um desviado, tentar mais uma vez. A Bíblia diz que o Senhor intercede por nós. Ele intercede, irmão. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é interceder? É se colocar na frente. É o que uma mãe faz se vier uma vaca parida para pegar o filho dela. Ela é capaz de entrar na frente. Quem nunca correu de uma vaca parida não sabe do que eu estou falando. Eu já corri, irmãos. O que é cerca de arame farpado quando você está correndo de uma vaca parida? O que é uma pata choca, uma galinha choca? A Bíblia diz que o Senhor intercede por nós. Sabe o que é isso? Nós temos alguém diante de Deus, que está rogando por nós, que está direcionando as nossas vidas diante do Pai. No livro de 1 João, capítulo 2, verso 1, 1 João, abra sua Bíblia, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, 1 João 2, 1, leia comigo rapidamente. Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não, se porém alguém pecar, temos o que, irmãos?
um intercessor junto ao Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Você sabe o que é a palavra propiciação? Se colocar no lugar. Entrar no lugar de alguém para fazer alguma coisa. Sabe quando, não sei se você já teve a sensação de comer em um lugar e na hora de pagar a conta, a pessoa do caixa dizer, já pagaram, a sua conta está paga. E a gente fica feliz, né, gente? Uma pizza, um hambúrguer, um misto, a gente fica feliz. Imagina nós que estávamos destinados ao inferno, mas o Senhor diz, a conta já está paga, vocês podem ir para o céu agora. É por isso que não existe argumento para aqueles que ouviram a voz de Deus, o convite à salvação e não aceitaram, porque a conta foi paga. Só paga de novo ela quem quiser, porque Jesus Cristo já pagou. A gente escuta muito falar sobre pagar um preço. Você sabia que nós não somos capazes de pagar o preço que Jesus Cristo pagou? Só Ele. Eu estava lendo essa semana a morte de Jesus. Lá onde a gente estava, em Trindade, eu não sei se você já foi, é uma cidade com raiz muito católica. Tem a Via Sacra, uma das vias principais dela. E, irmãos, eu vejo as pessoas olhando para o Cristo crucificado com um olhar de dó. Eu olhava para as criancinhas olhando para Jesus carregando a cruz e ficava assim, como quem diz, tadinho dele. Mas, meus irmãos, nós precisamos olhar para o propósito. A Bíblia diz em Isaías 53, sim, que ele é um homem de dores, que ele sofreu. Mas nós precisamos olhar para o propósito. Qual foi a causa, qual foi o motivo daquilo ali? Qual foi o propósito de Jesus carregar aquela cruz? Em vez de nós sentirmos misericórdia dele, ele sentiu misericórdia de nós. Mas é difícil para mim. Eu não consigo até hoje ler a crucificação de Jesus sem me emocionar. Quando ele é colocado diante da multidão e perguntam, a quem queres que eu solte? Barrabás ou Jesus? E a multidão em uma só voz grita, crucifica-o, crucifica-o. Liberte Barrabás. E nós, irmão Júnior, quando olhamos bem, nos parecemos com Barrabás, né? Se nós olharmos bem, nós mais nos parecemos na Bíblia com Barrabás, porque aquela cruz era para Barrabás e não para Jesus. Aquela cruz era para nós e não para Jesus. Mas ele carregou a nossa cruz. A minha e a sua cruz ele carregou. Nós não éramos mais capazes. Irmão, imagina uma conta que você não tem como pagar. Aquela do Credit Shop lá que você está pensando é pequena. Estou falando de uma conta grande mesmo. Aquela da Riachuelo também é pequena, da Marisa, da Avenida. Aquela lá é pequena, eu estou falando de uma conta grande. Uma conta que nós não poderíamos pagar. Ele pagou. Está pago. O sangue dele foi derramado. É por isso que se eu fosse você, eu nunca mais falaria coisas tolas do tipo, tem gente que vê um sapo e diz, sangue de Jesus. Você sabe o que você acabou de falar? Você falou do sangue mais precioso, o sangue carmesim, o sangue de Jesus Cristo. Ele não foi vertido por um sapo, foi pela minha e pela tua vida. Às vezes a pessoa vê uma comida que ela não quer, ela diz, sangue de Jesus tem poder. Irmãos, uma das coisas que faz um judeu usar um talit, é ele nunca se lembrar de tomar o nome do Deus dele em vão. Às vezes a gente invoca o sangue de Jesus por coisas tão fúteis na nossa vida, coisas tão pequenas. O sangue de Jesus, ele não foi derramado por uma expressão que eu tive quando eu vi um sapo, uma comida. O sangue de Jesus foi derramado porque não existia outra forma de nós sermos perdoados, igreja. Por que é que nós ceiamos? Nós comemos o pão e bebemos do cálice, o corpo e o sangue de Jesus. Porque só isso foi suficiente diante de Deus.
Só isso foi suficiente diante de Deus. A Bíblia diz, onde nós lemos em João 1:2, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, lembrem, nós temos um advogado junto ao Pai. Sim, eu e você temos um advogado, igreja. Mas nós precisamos ter cuidado, porque esse advogado está em um processo para assumir o trono de juiz. Hoje ele advoga por nós, mas chegará um dia em que ele lerá sentenças. E nós precisamos saber o que nós temos feito. Irmãos, se Cristo vive em nós, onde estão as marcas? Se Ele vive, onde estão as obras? Que tipo de cristão eu sou? Se alguém te parar na rua e perguntar, Cristo vive? É capaz de ter crente que diz, vive, está vindo aquele pé de manga, só pode ser Deus, olha que coisa linda. É capaz de ter cristão dizendo, claro que vive, olha o céu, não tem uma coluna segurando, ele não cai lá de cima, de riba para baixo. Né? Agora é capaz de ter alguns crentes, que quando alguém perguntar, Cristo vive? Ele diga, vive, eu falei com Ele hoje. Eu estive com Ele hoje pela manhã, cedinho. E daqui a pouco eu tenho um encontro com Ele novamente. E se você abrir o coração, Ele fala contigo. Vida é para se relacionar. Você sabia que que Jesus restaurou o Éden? Pastor, onde está isso? Jesus é o segundo Adão, igreja. O primeiro nos afastou de Deus. O segundo restaurou o Éden. Onde? Aqui é o lugar de encontro com Deus que nós temos todos os dias. No Velho Testamento, a presença de Deus estava dentro de uma arca, a arca da aliança. Irmã Efigênia, sabe onde está a arca da aliança hoje? O nome dela é Adriana, está do seu lado. Irmã Adriana, sabe onde está a arca da aliança nos dias de hoje? O nome dela é Efigênia, está do seu lado. O nome da arca é Kelly, irmão Júnior. O nome da arca é Júnior, irmã Kelly. Nós somos a arca, nós carregamos a presença, irmãos. E onde a gente tocar, onde a gente pisar a planta dos nossos pés, ali precisa ser liberado vida, poder, milagres, porque Jesus Cristo vive. Ele diz em Atos que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu os nossos corações, Ele escolheu pessoas pecadoras como eu e você, para habitar e fazer morada. Para fazer morada. Nós precisamos entender que existe um decreto de Deus, e no decreto, naquela cruz, se pudesse ter uma frase, em português seria, foi por você. Mas nós temos dificuldade de enxergar isso, nós temos dificuldade de entender isso. A ceia não é como um jantar para empresários, irmãos. A ceia não é como um jantar para políticos, onde a pessoa chegou ali porque é prefeito, é presidente em um lugar, onde a pessoa chegou ali porque é dono de uma empresa, o outro mexe com dinheiro, o outro é rico, então cada um teve uma cadeira, com um nomezinho. A ceia, Jesus disse assim, eu vou chamar aqueles que não são, para se tornarem aqueles que são, e confundir aqueles que pensam que são, porque na verdade não são coisa alguma. A ceia é um lugar onde, do rico ao pobre, do baixo ao alto, todos nós temos acesso, mas nós não pagamos um valor por isso. Ele pagou. Você já parou para pensar um banquete, onde o dono da festa pagou o mais alto preço para que você estivesse lá? Quando você recebe um convite, com a primeira pergunta que a gente faz, quanto é? Ó, você está sendo convidado a um jantar dia tal, e você bota assim, sim, tudo bem, obrigado, mas quanto é? Por quê, irmãos? Porque diz que ninguém dá nada, não é isso que a gente fala nos dias de hoje? Ninguém anda dando nada. Agora imagina ser convidado para um banquete, e no final do bilhete está escrito, já foi pago, só venha, só participe, só usufrua de tudo aquilo que eu preparei. Irmãos, o que nós temos feito com a mensagem do Evangelho?
Um dos missionários que testemunhou lá no encontro profético. Não sei se você sabe, irmão, mas nós temos um grande desafio no Brasil de evangelização, chamado Amazônia. E você que diz assim, política e religião não se mistura, a gente não pode misturar as coisas. Pois foi o STF que bateu o martelo e proibiu a pregação do evangelho nas aldeias, sabia? E por causa disso os missionários não podem chegar nas aldeias para pregar, porque o STF sentenciou a proibição da pregação do evangelho. E um missionário que levaria um dia para chegar numa aldeia, às vezes leva 7 dias de caminhada hoje, driblando as autoridades, a fiscalização para levar o evangelho. Pastor, mas eles estão fugindo, eles estão indo contra a lei. Pois é, pregar o evangelho, correndo na contramão. E ele conta que um missionário chegou em um certo povoado, e quando ele atracou o barco, um chefe de uma aldeia chegou e disse, esse barco é seu? E ele disse, sim. E ele disse, olha, eu andei por essa vila aqui, falando para os pastores que eu sou líder de uma aldeia, daqui a 7 dias rio acima, e eu tenho convidado eles para pregar para o meu povo, que eles nunca ouviram falar do Deus de vocês, mas eles querem ouvir, mas nenhum deles aceitou o desafio. E eles disseram, fala com aquele missionário do barquinho que ele aceita. E ele disse que aceitou o desafio. 7 dias rio acima. E ele disse que quando chegava num lugar que parecia o fim do mundo, ele dizia, é aqui, e ele dizia, não, continua subindo. Você que já foi para o Embiral de barco sabe 0,000% do que é o que eu estou falando. Irmão, subi em um barco, sentado, ouvindo teco, 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 teco o tempo todo. Parece que se você cochilar no ônibus, quando você acordar, passou do lugar. É ou não é? Se você cochilar no avião, quando você acordar, você está junto com a tua mala lá no desembarque. Se você cochilar num barco, quando você acordar, parece que o barco foi voltar o percurso. É assim. Os pescadores aí, o pessoal que é acostumado a pegar essas teco-teco aí, sabe do que eu estou falando. Quando está na correnteza. Não estou falando de descida não, estou falando de subir contra a correnteza. E ele disse que até depois de não sei quantos dias, ele chegou em um lugar e ele viu um foguinho em cima de uma ribanceira, né? O povo fala de um monte íngreme, de uma ribanceira, gente. E ele disse que pensou, deve ser aqui. Quando ele perguntou, irmãos, esse tanto de dia viajando dentro de um barco, cansado, exausto. Ele disse que de 11 horas da noite para meia-noite, ele atracou o barco e desceu. O que uma pessoa, irmãos, que está andando mais de 7 dias dentro de um barco, numa viagem cansativa, chegando num lugar quase à meia-noite, quer fazer, gente? Descansar, sim ou não? E ele disse que quando ele pensou, vou descansar, amanhã cedo a gente começa. O chefe da aldeia viu o pessoal reunido, foi lá, ouviu, chegou para ele e disse, olha, missionário, eu sei que você está cansado. Eu sei que a viagem não foi fácil, já vai dar meia-noite. Mas o meu povo está suplicando que você fale de Jesus antes de descansar hoje. Que você nos fale sobre Jesus antes de vocês irem dormir ainda. Você sabe o que é uma fome e uma sede por esse Deus vivo? E que às vezes nós temos e parece que não fazemos caso. Ele falou que uma outra experiência foi evangelizar em uma aldeia e o chefe da aldeia botou ele para correr. Ele foi obrigado a sair por pregar o evangelho. Ele então pegou o barco e atravessou o rio. E ele disse que quando percebeu algumas crianças indígenas, mergulharam no rio. Quando mergulhou de um lado, saiu do outro, perto dele. Irmão, criança indígena e água é pior que peixe. Eles pegam puraqué no dente. Tem um vídeo deles pegando puraqué que a gente não acredita. Você que não sabe o que é puraqué. Esses mesmos missionários que vêm essa semana, eles vão passar 10 dias na aldeia. Você que quer ir, me procure para me contar para vocês como é que faz, para ir para a aldeia junto com eles, viu? Vai ser uma experiência extraordinária. Os últimos dias de maio, 10 dias, os últimos dias de maio, nós estaremos indo para a aldeia juntamente com eles. Nós vamos passar em pelo menos 3 aldeias, enfim. E ele disse que quando uma indinha pequena mergulhou de um lado do rio, saiu do outro lado, perto dele, grudou na perna dele e disse, missionário, aquele moço que botou você para correr é meu pai. E eu sei que ele botou você para correr e proibiu o evangelho de ser pregado. Mas por favor, pelas crianças,
Não desiste da gente. Volta aqui de novo e fala desse Jesus para nós. Irmãos, e o que nós temos feito? Você é portador de uma mensagem. A pergunta é, você tem entregue? Você já foi para um lugar fazer só uma coisa e depois que você voltou, você percebeu que você fez tudo, menos o que você foi convidado a fazer? Sabe quando os pais da gente no interior pediam para ir buscar água no poço, na cacimba? E você ia, comia goiaba, manga, andava a cavalo, banhava no rio, pescava, fazia tudo enquanto e voltava sem o quê? Sem a água que você foi buscar. É claro que o couro comia, né? Mas às vezes a gente tem feito assim com o Evangelho. Nós estamos preparando um discurso lindo para Jesus. Jesus, senta aí, deixa eu te explicar, ó. Com 17 eu já estava na faculdade. Pois é, o melhor de física, de química. Pois é, aí Jesus disse, calma. Não, é porque tem muita gente para entrar no céu, eu quero ir direto. Não, deixa eu te explicar. Eu casei, linda minha esposa. Meu Deus, meu marido, ó, boy magia, rapaz, Jesus. Aí Jesus olha para Miguel, para Gabriel e diz, será que ela vai demorar muito com isso aí? Não, Jesus, mas eu conheci as Maldivas, meu Deus, que lugar lindo, o senhor precisa ir lá. Esqueci, o senhor criou tudo, né? Ok, beleza. Irmãos, e Jesus disse, por favor, para. Deixa eu perguntar só uma coisa. De tudo que você falou, eu te dei uma missão. Eu te entreguei uma missão. Mateus 28, 20. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Onde estão as almas? Quantos foram alcançados por causa da sua vida? O que você fez com os dons que eu te dei? Irmão, servir a Deus é mais do que vir a um culto domingo à noite. Quantas famílias hoje presentearam seus filhos com chocolate? Quantas famílias hoje celebraram? Quantos coelhinhos tiveram essa semana nas escolas, tiraram foto, fizeram festa? E o mundo morrendo, perecendo sem Jesus. E Ele gritando para passar a viver dentro desses corações que estão morrendo. O que nós temos feito com a mensagem da cruz? O que nós temos feito com a mensagem da cruz, igreja? O que nós temos feito com a única coisa que nós não podemos nos esquecer? Ele nos entregou uma missão. Ele nos entregou um propósito. Nós descobrimos que somos filho dele e precisamos anunciar para o máximo de pessoas possíveis acerca desse amor. O pastor José Rodrigues, ele crê que a volta de Jesus é iminente. E eu quero minha fé que esteja do lado da dele, porque eu não creio que vai demorar mais. Hoje o pastor pregando num retiro para 300 pessoas mais ou menos. E ele disse assim, irmãos, imagina se Jesus voltasse hoje antes do almoço. A igreja ficou calada. Aí ele disse assim, eu pensei que vocês iam dar glória a Deus quando eu falasse isso. Todos ficaram em silêncio. Sabe por quê? Porque alguns não casaram ainda. Sabe por quê? Porque alguns não compraram sua casa própria ainda. Sabe por quê? Porque alguns não viram seus filhos se formarem. Porque alguns não receberam o diploma do doutorado. Para postar hashtag doutor. Nada contra tudo que eu acabei de falar. Mas isso não pode ser no nosso coração um empecilho para a volta do nosso Senhor. Pastor, não tem nada que eu possa fazer. Tem. A Bíblia diz, quando esse evangelho do reino for pregado, então virá o fim. O que nós temos feito, irmãos? Como nós temos feito para apressar essa obra? Os campos estão brancos. Vocês precisavam ver 2 meninas do Nepal que vieram ao Brasil essa semana só para agradecer o pastor José Rodrigues. Como o coração delas é grato. Meninas que poderiam ter se perdido para a prostituição e através do projeto Menina dos Olhos de Deus. A irmã Denise e a irmã Adriana estão com as caixinhas aí, elas vão rodar pela igreja.
Vocês que quiserem podem estar ofertando nesse projeto, vai ser entregue para os líderes de célula. O que nós temos feito, irmãos? A gente diz que Jesus vive. Como nós temos provado isso para o mundo? Como nós temos anunciado isso para o mundo? Como nós temos testemunhado disso? As pessoas que chegam perto da gente recebem pelo menos um convite para vir para o culto. Elas recebem pelo menos um: Jesus tem um plano na tua vida. Jesus tem um propósito na tua vida. Como nós temos anunciado o reino de Deus? É muito bom viver, comer, multiplicar, dormir, mas não é só isso. Existe um relógio de Deus, um kairós de Deus. Existe um texto bíblico que diz que há um tempo certo para cada coisa. E nós precisamos nos perguntar o que nós temos feito com a obra do Senhor. O que nós temos feito para que essa obra se apresse. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3. Estou encerrando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se coloque de pé no seu lugar. Mateus 28:20. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, abra sua Bíblia em João 20, por favor. Verso de número 15. João 20:15.